Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez. Glória a Deus, ter esse tempo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos continuar com o espírito de adoração. Como é que você chegou aqui nessa noite? Como é que está o seu coração? Como é que você tem enfrentado as lutas do dia a dia? Às vezes nós temos tantas tribulações que nós perdemos um pouco essa capacidade de enxergar, nós perdemos um pouco a capacidade de perceber que existe um Deus que está no controle, existe um Deus que tem trabalhado mesmo no meio dessa tribulação. De repente você chegou aqui, teu coração está angustiado, tem alguma situação acontecendo na sua vida, que de repente está nesses pedidos de oração, ou de repente é algo tão íntimo que você nem colocou aqui, porque você acha que alguém vai ler o seu pedido e pode achar que é você. Quero dizer que nós somos uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, que nós oramos e nós cremos no poder da oração, e nós cremos que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus tem feito coisas extraordinárias, e eu quero hoje, nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre provações fazem parte da vida, e nós chegamos aqui nessa noite com dor no coração, com um momento, com algo que tem incomodado, tem tirado a nossa paz. Isso é normal, não é algo que é só comigo, não, a pessoa do seu lado, a pessoa da sua frente, possivelmente, tem também provações, e se não tem, já teve, e se ninguém teve, vai ter, porque a provação é algo que faz parte do nosso dia a dia, mas nós caminhamos pela vida tendo desafios e tendo provações, e aquilo que nós cremos ou em quem nós cremos define como nós vamos reagir. Então, nós temos alguma situação que uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que caminha com o Senhor Jesus, que orou, de repente foi abençoada. O que essa pessoa faz quando ela é abençoada? E aí ela vai lá, ela ora, e ela agradece, e ela entende que aquilo ali foi um mover de Deus, e consegue perceber os pequenos milagres de Deus. Mas tem outras pessoas que também são abençoadas, mas elas não creem em Deus, elas simplesmente conquistaram algo, e ela acha assim, puxa, eu sou bom mesmo, isso aqui que aconteceu é porque eu sou bom. E nós vamos ver hoje que a forma como nós reagimos, como nós perseveramos, como nós enfrentamos os desafios e as provações, definem muito como nós vamos nos sentir, como nós vamos encarar, como nós vamos superar. Eu coloquei como tema da mensagem de hoje, reagindo às provações com sabedoria. Reagindo às provações com sabedoria. Hoje está muito difícil olhar os jornais, as notícias, né? Então nós temos Joesley Batista, que se achava todo poderoso, que se achava que não queria ser preso, e de repente ele cai numa armadilha da sua própria arrogância, né? E agora ele está preso e possivelmente está gastando fortunas com o advogado para tentar libertar ele. A liberdade, queridos, é um dos bens maiores que nós temos. E por isso que às vezes as pessoas quando estão libertas, às vezes elas não percebem o bem precioso que é isso. E por isso que, sem temer ser preso, eu vou e faço o que eu quero, da forma que eu quero. Mas esse é um caso de alguém que fez uma ilegalidade, que foi preso, não só ele, como outras pessoas, o seu irmão, né? E todos os Wesleys, Joesleys e quem mais, cuidado quem termina com Y aí, né? Vamos tomar cuidado, porque está todo mundo, né? Ou de repente, os batistas, né? Wesley Batista, ai que Batista, está todo mundo envolvido aí, mas nós somos os batistas do Senhor Jesus, e aqui nós tememos um Deus que é precioso. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que de repente não estão escravizadas atrás das grades, como eles estão. Mas eles estão escravizados a um sentimento, eles estão escravizados ao medo de enfrentar, estão escravizados à forma de encarar um desafio. E de repente, pela vida, mesmo não estando preso fisicamente, mas está preso emocionalmente, preso espiritualmente. Nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso. E eu não quero falar de Joesley, Wesley, esses dois presos que estão aí nas mídias.
Eu quero falar de 2 presos que estão nas Escrituras. Você pode abrir lá em Atos 16. Nós vamos olhar para uma provação de 2 homens de Deus, servos do Senhor Jesus, que passaram por uma grande provação, e eles nos ensinam como nós devemos reagir às provações. Nós podemos reagir com uma falta de sabedoria e tornar aquela provação ainda mais pesada, tornar aquela provação ainda mais destrutiva. Sabe aquelas pessoas que não basta ter um problema, deixo pior ainda, né? Então, tem coisas que às vezes você vai tentar arrumar, fica pior ainda, né? Sabe, cai aquele ketchup na camisa branca, eu vou tentar limpar assim, fica aquele riscão, né, de ketchup. Vamos lá, capítulo 16 de Atos, nós vamos ler a partir do versículo 16, uma história conhecida, mas nós vamos ler e vamos tentar destacar alguns detalhes aqui dessa passagem. Diz o texto: certo dia, indo nós, quem que estava indo aqui? Paulo e Silas, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava, que tinha um espírito que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram pela praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento, e os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da casa dele. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, servindo-lhe uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram que os soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês e Silas sejam libertos. Agora pode ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-nos secretamente? Não, venham eles mesmos a nos libertar. Só isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram que eles saíssem da cidade. Depois que saíram da cidade, Paulo e Silas
de Lídia, onde se com os irmãos encorajaram. Então partiram. Amém? Vruca, o microfone aqui está falhando. Tem que pegar o sorvete. Queridos, essa história é preciosa demais. Imagine a situação: Paulo e Silas, servos do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, levando o Evangelho para toda aquela população, para todo aquele povo, e eles estavam lá, enfrentando desafios, e de repente, uma mulher que tinha espíritos demoníacos, que ajudavam ela a predizer, ajudavam ela a adivinhar, e ela vem e começa a falar algumas coisas, e ela começa a importunar eles. A hora que Paulo expulsa o demônio daquela mulher, e aí ele vai mexer em algo muito interessante, que era no bolso dos batistas da época, não dos membros da igreja batista, mas usa o Wesley Batista, Ike Batista, os caras que tinham o dinheiro como seu Deus. E aí esses homens viram, eles influentes na cidade, eram homens abastados, eles vão lá, levam o Paulo e Silas no meio da praça, humilha aqueles homens, eles são açoitados, eles são presos. Ou seja, estava dando tudo errado para eles naquele momento. Certo? E de repente você está aqui e tem dado tudo errado na sua vida. Puxa, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou vendo. Nós pedimos que Deus, numa dimensão espiritual, venha intervir no nosso mundo físico. Isso acontece, e Deus intervém, e Deus protege, e Deus dá livramento, e Deus faz coisas extraordinárias. Mas tem alguns desafios que Deus permite que aconteça. Tem algumas provações que Deus permite que nós passemos. Por quê? Porque isso tem um propósito. Nós vamos ver aqui, na experiência de Paulo, que tinha um propósito para que isso acontecesse. Então, quando nós olhamos o contexto dessa prisão, Paulo, antes dele se converter, ele era um perseguidor da igreja, ele era assassino, ele era um cara à margem da sociedade. Só que, quando ele se converte, o que Deus faz com Paulo? Qual que é a influência de Paulo nos dias atuais? Paulo escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. 4 das cartas que ele escreveu, ele estava preso, na prisão. Queridos, quando, de repente, eles estavam ali, e Paulo, com toda essa influência que ele já tinha na época, junto com Silas, ele caminhando ali, o texto começa, e nós vamos agora caminhar um pouco pelo texto, deixa aberta a sua Bíblia. Nós vemos primeiro ali que Paulo e Silas, eles foram para um lugar de oração. Eles estavam indo para um lugar de oração. Você tem um lugar de oração? Você tem um lugar onde você se refugia para buscar Deus face a face? Às vezes nós precisamos parar, queridos. Às vezes, quando eu não tenho tempo para Deus, às vezes Deus dá uma forcinha, sabe? Eu estou tão preocupado com Deus, e de repente Deus manda aquela depressãozinha. Agora você vai dar uma paradinha, entendeu? Quando nós negligenciamos o tempo especial com Deus, nós estamos perdendo oportunidades. Eu abro só um parênteses aqui, eu costumo ter um período de isolamento, porque eu sei que isso é muito importante. Nós podemos fazer o nosso devocional diariamente, mas tem um momento que eu tenho que desligar o celular, ficar 2, 3 horas na presença de Deus, para que Deus fale de uma forma tão especial ao meu coração. Eles estavam ali, eles tinham buscado a oração, e de repente vem uma escrava e começa a importunar. Se você for ver no texto, o que essa escrava falava? O que ela falava para eles? O que ela estava incomodando com eles, com que frase? Olha só que interessante, esses homens são servos de Deus Altíssimo, e lhe anunciam um caminho da salvação. Ou seja, ela falava uma inverdade? Não. Mas como é que Paulo identificou que havia um demônio falando isso? A sensibilidade de Paulo é que nós precisamos pedir discernimento. Nem todo mundo que chega, bate no teu ombro e vem lá, sabe aquelas pessoas bem intencionadas que vêm para ajudar? Eu já vi tanta gente,
puxa, estou com um problema lá, e aí vem uma pessoa muito bem intencionada, e de repente ela vem e se aproxima para dar uma rasteira. E às vezes, as pessoas buscam algumas coisas assim que acham que vai resolver o problema, sabe? Então, assim, as pessoas falam umas palavras bonitas, ou tem aquela alternativa excepcional. Com muita tristeza, eu conheci um pai que perdeu o filho, certo? Ele era um deputado lá de Brasília. Ele perdeu um filho jovenzinho, de 10 ou 11 anos, estava no ginásio, foi assistir um futebol, ele tropeçou e bateu a cabeça na quina do degrau e veio a falecer. E aquele pai, realmente, eu não consigo imaginar a dor de quem perde um filho. Deve ser muito, se não é a maior dor que um homem pode sentir, está entre as maiores. Mas esse deputado, o que ele fez? Ele pegou, e falaram para ele, que tinha alguém lá em Minas Gerais, que ele ia lá e ele ia conseguir se comunicar com o filho. E ele pega e vai lá para Minas Gerais. E ele vai lá e tem uma pessoa que chega na frente dele, e que começa a falar como se fosse o filho. E escreve uma carta, como se fosse a carta do filho. Já fazia 10 anos isso. E aquele homem, extremamente escravizado, com aquelas palavras, que foi escrito por um demônio se passando pelo filho dele. A palavra é muito clara, queridos. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. As pessoas procuram esses médiums, achando que eles vão conversar com alguém que já morreu. E essa pessoa fala muitas coisas, possessas por um demônio. E muita gente cai nessas armadilhas. Então nós precisamos ter o discernimento para perceber quando pessoas mal intencionadas estão ao nosso redor. O texto que lemos, aquela mulher, ela estava prisioneira não somente daqueles senhores, mas ela estava prisioneira espiritualmente por esses demônios que enganavam e que faziam com que ela tivesse adivinhações. Então nós precisamos ter esse discernimento. E o que acontece ali? Na sequência, Paulo ele vai e liberta. Ele liberta, e aquela mulher ela é liberta. Veja o versículo 18. Né? Em nome de Jesus eu ordeno que saia. E ele saiu. E ela liberta, e quando ele liberta aquelas mulheres, ele fez algo bem intencionado. Ele fez algo que agrada o coração de Deus. Só que quando ele fez algo que agrada o coração de Deus, veio o quê? A perseguição. Porque ao tirar o demônio daquela mulher, ela perdeu a capacidade de adivinhar e perdeu a fonte de lucro dos irmãos batistas da época. Queridos, e o que acontece nesse contexto? O que acontece nesse contexto? Porque Paulo, ele tem as consequências, Paulo e Silas, de uma atitude que é boa, de uma atitude que agrada o coração de Deus. Isso quer dizer que mesmo que você faça algo que agrada o coração de Deus, você pode ter consequências negativas. Então as provações que fazem parte da nossa caminhada, nós precisamos decidir reagir com sabedoria. Mesmo tendo todas as provações, Paulo decide reagir com sabedoria. A prisão não foi justa. Eles açoitaram, eles prenderam. Mas só que Paulo e Silas reagiram com sabedoria. Se você tem enfrentado provações que você acha injusta, queridos, eu quero dizer que o apóstolo Paulo passou por isso. E muita gente passa por isso. Muita gente passa por isso. E aí, de repente, você pergunta, por que Deus permite? Por que Deus permite que, puxa, eu sou tão bom, e eu passo por essas provações? Por que Deus permite que aquele casal tão precioso, nasceram na igreja, viveram na igreja a vida toda, e agora os filhos estão dessa forma, eles têm sofrido tanto? Por que Deus permite que isso aconteça com um servo do Senhor, e de repente um servo do Senhor, tem buscado a Deus, tem vivido, tem servido, de repente é diagnosticado com câncer? Por que Deus permite?
Qual é a lógica? Quando nós olhamos por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo, que estava pregando o evangelho, Silas, que estava pregando o evangelho, fossem açoitados e fossem presos. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica aqui. Em Gálatas 1,15 ele vai falar assim, ó: meu Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Então, ou seja, o apóstolo Paulo estava separado por Deus desde o ventre da mãe, é isso que ele diz aqui. Mas só que ele afirma lá em Timóteo, que essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo falou que ele era o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. Queridos, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro, Deus já sabia que ele seria levantado por Deus para pregar, desde o ventre da mãe dele. Só que Deus permitiu que ele passasse pelas lutas, como exemplo para muitos de nós. As lutas fazem parte da vida, mas eu preciso decidir reagir com sabedoria. Quando eu vou reagir com sabedoria, a luta fica mais leve, a solução fica mais perto. Agora, quando eu decido agir intempestivamente, as consequências são absurdas. O propósito de Deus na vida de Paulo foi muito claro, mesmo sendo grande pecador, como ele mesmo se denomina, Deus alcançou pela graça para dar exemplo a muitos, e Paulo foi muito usado por Deus. Você tem deixado Deus usar a sua vida? Quem você tem influenciado com as suas provações? Se as tuas provações não têm gerado algo mover ao seu redor, talvez você tenha enfrentado as suas provações olhando para baixo e lamentando e murmurando. Eu quero dizer que a exemplo de Paulo, nós devemos enfrentar as provações olhando para cima, confiando num Deus que tem poder para curar, tem poder para restaurar, tem poder para libertar você dessa provação. Mas Ele não quer somente libertar você da provação, Ele quer também que a sua vida seja um exemplo para outras vidas. Que a sua vida, que a sua provação possa ser usado para edificação de muitos. Quantas pessoas passaram por provações e deixaram um marco durante as provações? Deixaram um exemplo. Certo? E pessoas olham assim e falam assim, que homem de Deus, que mulher de Deus. Eu lembro uma palavra do pastor Shed, bem no finalzinho da vida dele, ele já muito doente, e ele faz aquele vídeo, uns cachorros latindo no fundo, ele fala assim, eu estou com a impressão que eu estou desmamando desse mundo, mas é tão bom, porque esses últimos meses que eu tive tanta dor, o que é isso perto da dor de Jesus? Mas Deus está me chamando, quão precioso é isso. Queridos, Ele deixou um exemplo em vida, Ele deixou um exemplo quando, até no leito da morte ali, no vale da sombra da morte, Ele deixou um exemplo. Nós precisamos decidir fazer da nossa provação uma grande vitória, fazer da nossa provação um grande exemplo, fazer da nossa provação algo que seja impactante na vida de pessoas, que possam ser alcançadas pelo amor de Jesus através da sua provação. Mas vamos lá, eu queria caminhar um pouquinho mais no texto. Como é que nós podemos reagir às provações com sabedoria? E o apóstolo Paulo nos ensina muito. No versículo 25, nós vemos ali, o que acontece? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Queridos, para reagir nas provações com sabedoria, nós precisamos buscar a solução no único Deus. Imagine a situação, eles estavam açoitados, eles estavam sangrando, eles estavam todos machucados, eles estavam presos. E o que eles estavam fazendo na cadeia? Louvando a Deus, orando, cantando, agradecendo a Deus. Nós temos que buscar, eles estavam buscando em quem é a única fonte para trazer a solução para as nossas provações. Aonde você tem buscado a solução? Aonde você tem buscado? Mas agora as coisas ficaram complicadas.
Imagine o apóstolo Paulo e Silas ali, falando o seguinte: não, vamos tentar recorrer para o Supremo, eu sou cidadão romano, eu não poderia ser preso, eu não poderia ser açoitado. E ele não poderia mesmo, a legislação da época não permitia isso acontecer. Só que, ao invés de ele ficar murmurando, focando no problema, tentando lamentar o problema, eles foram para a solução. E a solução sempre é olhar para o alto, queridos. Se você está diante de um problema, pare de olhar para o problema, olhe para a solução. Se você ficar olhando para o problema, você vai ficar preso ao problema e vai perder a capacidade de enxergar a solução que Deus tem dado diante de você. O que aconteceu aqui? Eles estavam olhando para a solução, eles estavam ali cantando, louvando a Deus. Não são as lutas ou as vitórias que refletem o seu testemunho, mas sim como você reage a elas. E o que aconteceu? Eles estavam cantando e todo mundo ali começou a ver o grande mover de Deus naquela cadeia. Imagine um servo do Senhor Jesus, ali na cadeia onde está preso esse pessoal da Lava Jato, ali começar a cantar, começar a louvar o Senhor, começar a pregar o verdadeiro evangelho, e essas pessoas se convertendo, essas pessoas se arrependendo, pagando pelos crimes, mas saindo transformados pelo poder de Deus. Eu creio nisso, porque Deus é um Deus que restaura, e quando Ele entra, Ele transforma. Nós precisamos honrar e glorificar a Deus. Eu contei há uns 2 meses atrás um testemunho com meu filho que teve a faca na perna, e eu estava preparando essa mensagem, e eu lembrei, quando nós voltávamos lá de Tubarão para Garopaba, dentro da ambulância, eu e ele cantando louvor. Meu filho gosta muito de cantar, e tem uns hinos, uns cânticos ali que ele gosta muito de Fernandinho, gosta muito do Filho do Deus Vivo, e nós cantando ali, nós se alegrando e dando risada. Eu lembro que o motorista dirigindo, ele dava uma olhadinha para trás, a médica que estava do lado dava uma olhadinha para trás, e nós ali cantando, e nós glorificando a Deus, e nós orando, agradecendo a Deus, porque não tinha acontecido nada, que o estrago era bem pequeno frente ao que poderia ter acontecido. Queridos, se eu foco no problema, eu fico preso. De repente você não está preso fisicamente, mas você está preso emocionalmente, porque o teu problema tem acorrentado as suas pernas, tem acorrentado o teu coração. Você precisa, a exemplo do apóstolo Paulo e de Silas, olhar para cima. A solução, querido, sempre é olhar para cima. Tem muitas pessoas que, para olhar para cima, tem que esperar chegar no fundo do poço, aonde eu não posso olhar para lugar nenhum, só para cima. Não deixe isso acontecer. Olhe para cima já. Não espere chegar no fundo do poço, não. Olhe para cima já. Quando nós olhamos para a solução do problema, nós conseguimos ver um grande mover de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Queridos, um outro ensinamento que nos ajuda a tirar esse exemplo do apóstolo Paulo, de Silas, que reagiram às provações com sabedoria. Eles buscaram a Deus primeiramente, depois eles não fugiram do problema. Veja ali no versículo 26 ao 29, então houve ali um terremoto, cai tudo, eles estão livres, eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter ido embora, mas eles resolvem ficar ali, eles não fogem do problema, eles encaram um problema face a face, certo? Então, quando nós olhamos isso, né, os alicerces da prisão caíram, e eles ficaram ali. Muitas pessoas, quando estão diante do problema, eles fogem, eles procrastinam. Tem um termo chamado procrastinação. Depois eu resolvo. Tem gente que está 20 anos ensaiando para pedir perdão para o pai, para a mãe. Depois eu resolvo. E vai procrastinando. Ao invés de enfrentar o problema, vou deixando, empurrando com a barriga. Eu não encaro o problema para resolver. Você está acostumado a fugir do seu problema? Você está acostumado a fugir dos seus desafios? O que tem acontecido? Como é que você tem reagido? Queridos, todos nós temos um modelo mental aqui. Todos nós temos uma forma de enxergar a vida. E cada um de vocês aqui enxerga a vida diferente.
Porque nós temos a capacidade de ter uma individualidade dada por Deus. Como eu enxergo a vida faz toda a diferença. Se eu enxergo a vida pensando que realmente é um grande problema e eu não vou conseguir resolver, eu vou jogando para frente. Eu vou fugindo dele. Sabe, eu entrei no vermelho. Eu vou deixando lá. Eu não vou nem acessar o extrato, porque eu estou no vermelho. Aí eu vou deixando. Eu vou deixando. E eu passo uma semana sem olhar o extrato. 2 semanas achando que do nada ele vai ficar azul. Só se acabar a tinta colorida da impressora. Né? Então nós precisamos olhar e falar assim, calma aí, o que eu tenho procrastinado? O que eu tenho evitado enfrentar os problemas? O pastor Roberto, ele citou um exemplo uma vez que eu achei muito bacana. Eu uso um outro princípio, o mesmo princípio de uma outra forma, mas a ilustração dele traz um pouquinho essa questão de procrastinar um problema. Imagine você dentro de um carrossel, os cavalinhos rodando. Já tiveram aqui em parque de diversões? Todo mundo já teve, né? E aí coloca aquele cavalinho e tal, aqueles cavalinhos rodando. E cada cavalinho daquilo ali é um problema. E eu olho para eu fico naquele carrossel e fico tonto. Ah, tem muito problema. Tem muito problema. E eu não consigo enxergar uma solução. Porque eu olho todos os cavalinhos. Eu estou olhando todos os problemas juntos e parece ser um grande problema. Mas aí quando eu olho e faço assim, eu vou resolver, eu vou encarar. Como é que eu vou encarar? Não é pegando todos os cavalinhos. Não é pegando todos os problemas. Vou pegar um por vez. Puxa, eu tenho que primeiro restaurar a minha vida com Deus. Eu vou lá, pego um cavalinho. A minha vida com Deus, eu vou restaurar aqui. Agora, eu preciso restaurar a minha vida com a minha esposa, com o meu esposo. Eu vou lá, pego outro cavalinho, eu vou lá e restauro. Puxa, agora eu tenho um problema lá na empresa. Eu vou tirar o problema da empresa e eu vou restaurar. E aí eu começo a tirar cavalinho por cavalinho e eu consigo perceber que o problema não é tão grande assim. O que acontece é que eu estou procrastinando para decidir, para resolver, e esse problema vira realmente um grande problema. Porque quanto mais eu demoro para resolver, mais complica. E esse é o grande desafio. Quando nós enfrentamos um problema de cada vez, fica mais fácil passar pelo mesmo. Paulo e Silas aqui, eles não fugiram do problema. Eles ficaram ali. E eles enfrentaram o problema. Mas sabe o que mais, queridos? Nós vamos ver ali que além de enfrentar o problema, eles deixaram Deus usar a vida deles através das provações, um pouco do que nós já falamos. O que aconteceu com o carcereiro? Ele se converteu. O que aconteceu com a família do carcereiro? Ele se converteu. E todos foram batizados, e todos foram alcançados. E Paulo estava machucado, estava preso, Silas estava machucado, estava preso. Mas eles deixaram que aquelas provações, Deus usasse para alcançar aquelas vidas. Toda a família foi alcançada pelo Senhor Jesus. Você precisa olhar para suas provações com um olhar diferente. Você precisa encarar essas provações e enfrentar com um olhar diferente. E para finalizar, queridos, nós vemos ali que, para reagir às provações com sabedoria, nós precisamos caminhar com a certeza que Deus vai nos honrar. Vai honrar um coração obediente. O que aconteceu com Paulo e Silas? No final, eles que foram humilhados, os juízes tiveram que vir lá, pedir desculpas para Paulo e Silas. E todo mundo ali viu quem eram esses homens, aqueles prisioneiros, aquele carcereiro e a sua família, e aqueles juízes. Paulo foi honrado, Silas foi honrado ao final dessa aprovação. Se você caminha em obediência, se você caminha confiando em um Deus que tem todo o poder, e que Ele atua na história da nossa vida, não é só num determinado momento, fica mais fácil nós passarmos pelas provações, confiando em um Deus. E de repente essa provação vai ser até um momento que você vai precisar se humilhar,
E você vai estar se humilhando, não diante das pessoas, mas debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele honre a sua vida. E essa é uma promessa que não está só aqui, mas está lá em 1 Pedro 5,6. Onde Deus nos desafia a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, depois de nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, queridos. O desafio nessa noite, que eu quero deixar para vocês, é vocês avaliarem como é que tem sido enfrentar essas provações, ou de repente, como você enfrentou lá atrás, e como você vai enfrentar as próximas provações, porque, lamento informar, todos nós passaremos por provações ainda, mas o desafio que nós temos, é passar pelas provações com sabedoria, passar com as provações olhando para cima, para o Senhor, passar pelas provações, aproveitando as provações, para expandir o Evangelho de Cristo, passar pelas provações, dando exemplo, deixando Deus usar a sua vida, para alcançar pessoas. Qual o desafio das suas provações? De repente você precisa nessa noite tomar uma decisão, de mudar a forma como você tem reagido às provações da sua vida. Pode fechar seus olhos. Não sei como, esse exemplo de Paulo, eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração, porque eu estou num mês que eu tenho estudado, o meu devocional está no livro de Atos. No livro de Atos eu vejo tantas histórias do apóstolo Paulo, que realmente impactam a minha vida. Mas de tudo isso eu vejo um grande mover de Deus, um grande cuidado de Deus com a vida dele. Ele, um homem que passou por muitas provações, e que Deus deixou uma marca na vida dele. Ele nos deixou vários ensinamentos, que nos ajudam a olhar para as nossas provações e falar assim, é possível vencer, porque o apóstolo Paulo venceu. É possível ter grandes vitórias. De repente, nessa noite você está aqui, e o que Deus está falando para você é, reveja a forma como você tem encarado as suas provações. Você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para o Senhor, para que as provações fiquem mais leves. Você precisa olhar para o Senhor, para que você possa experimentar algo extraordinário na presença de Deus. De repente você está aqui nessa noite e você nunca teve uma entrega genuína ao Senhor Jesus. De repente essa noite você vai entregar. Você vai falar, Deus, me perdoa porque eu sou pecador, eu sou pecadora. Eu quero reconhecer o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. E eu quero poder experimentar o cuidado do Senhor no meio das provações. Qual a sua decisão? O que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite? Mudança de postura? De repente você tem buscado a solução em outro lugar, em alguma coisa que não é exclusivamente na presença de Deus. De repente você tem caminhado com murmuração, como se você não confiasse de que Deus está no controle da sua história e da sua provação. De repente você tem impedido que Deus tenha use a sua vida no meio dessa provação, porque você tem sido muito autossuficiente, ou de repente você tem sido muito egoísta. Quando nós passamos por provações com o coração obediente, nós podemos ter a certeza que Deus vai nos honrar. Qual o desafio que você precisa colocar diante do Senhor? Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você precisa tomar uma decisão de mudar a forma como você olha as provações? Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria que, não sei o que Deus falou no teu coração, mas se Deus falou algo, uma decisão que você está tomando nessa noite, saia do seu lugar e vem aqui, se coloque de joelhos aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando e colocando diante do Senhor. Nós precisamos de sabedoria, queridos. Sem sabedoria, nós vamos nos perder. Essa música fala de rompendo em fé, e de repente você vai precisar romper em fé, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente.
entregando a sua vida ao Senhor Jesus, ou trazendo algo que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite. Enquanto nós cantamos essa estrofe, sai do seu lugar, vem aqui à frente.